Então, eu vou, nesse momento aqui, ó, construir um mini relógio. Aqui é o seguinte, todo relógio de ponteiros, ele tem aí 12 indicações, né, envolvendo números inteiros, obviamente de 1 a 12. E essas indicações, elas são igualmente espaçadas. Sendo assim, a gente começa a contar aqui por quê? Porque você tem aqui 1 hora percorrida. Ou seja, aqui então seria o seu marco zero, a sua hora zero, né? Então, 1, 2, 3 e vai até o 12. E nós findamos aí nas 12 horas. O ponteiro das horas ele é um ponteiro menor e o ponteiro dos minutos ele é um ponteiro maior. Então, vamos falar que o ponteiro das horas é esse aqui e o ponteiro dos minutos é esse aqui, ó, um maiorzinho, que eu vou até mudar de cor dele, né? Aí o que que acontece? Ó, esse ponteiro aqui, ele vai girando igual o ponteiro das horas. Vamos pensar aqui então em ponteiro dos minutos. Veja bem, esse ponteiro dos minutos ele gira assim, tá? Isso aqui é o chamado sentido horário. Por quê? Porque é o sentido que o ponteiro das horas gira. Então é daí que vem o tal do sentido horário anti-horário, que é para cá, tá? Bom, e aí o que que acontece? Entre esses intervalos aqui, né, entre esses números das horas, nós temos os números dos minutos, que eu vou colocar de vermelho. E todo mundo sabe que 1 hora ela tem 60 minutos. Então, ó, em cada uma dessas marcações de hora, nós temos aqui 5 intervalos, ó, 5 espaçozinhos. Por quê? Cada intervalo ele remete ao espaço percorrido de 1 minuto. Então, se nós tivermos aqui, ó, o ponteiro dos minutos, vamos começar com ele novamente. Aqui, ó, minuto 0. Aí, a partir do momento que ele alcança aqui, ó, ele percorreu 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e aí nós temos 5 minutos. Como eu falei antes, né? Em cada espaço compreendido entre esses números das horas, nós temos um intervalo de 5 minutos. Ou seja, quer dizer então que o nosso ponteiro dos minutos, quando ele chega no 1, ele percorreu 5 minutos. Então, se ele chega no 2, ele percorreu 10. Se ele chega no 3, ele percorreu 15. Basta fazer a conta, é o número que está ali vezes 5. Né? Logo, se ele der esse giro aqui, ó, aqui são 50 minutos, tá certo? 55, 6, 7, 8, 9, 60 minutos. Então, é assim que a gente trabalha com o ponteiro dos minutos. E o ponteiro das horas? A mesma ideia, porém, ele é menor, né? Aí ele aponta para a hora. Então, aqui no caso, você percorreu 0 horas. A partir do momento que ele chega aqui, ó, percorreu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? E assim vai até ele dar uma volta inteira e percorrer 12 horas. Então, é claro que enquanto o ponteiro das horas percorre 12 horas, o ponteiro dos minutos, ó, aumentei, passei para os minutos, ele percorre isso 12 vezes, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim vai até completar as 12 horas, né? Logo, para cada movimento do ponteiro das horas que faz isso, tá? O ponteiro dos minutos, ele faz isso aqui. Então, existem coisas que são proporcionais. Então, se eu quiser marcar, por exemplo, 1 hora e 1 hora exata. Então, o que vai acontecer para ter 1 hora exata? Esse ponteiro das horas, ele vai percorrer esse espaço aqui, ó. 1 hora. Tum. O ponteiro das horas estará aqui. E o ponteiro dos minutos, ele terá feito o quê? Percorrido esse espaço todo de 60 minutos e bater aqui no 12. Logo, para você ter 1 hora precisamente redonda, o ponteiro dos minutos ele sempre estará sobre o 12. Tá? Bom, então, se eu quiser marcar 3 horas da tarde, e 3 horas da manhã é a mesma coisa, né? 3 horas da tarde. Então, quer dizer que o ponteiro das horas vai estar apontado para as 3 horas. Isso significa que o ponteiro das horas, voltando nele, ele passou por aqui e passou por aqui e chegou aqui. Então, o que o dos minutos fez?
Deu um giro para chegar em 1 hora, deu um giro para chegar em 2 horas e deu o terceiro giro para chegar em 3 horas. Então, aqui estaria o ponteiro às 3 horas da tarde. Vamos pegar uma hora quebrada, então. Se eu quiser marcar esse horário aqui, ó, 2h30. Bom, para marcar 2h30, o que tem que acontecer? Tudo começando das 0 horas, né, gente? Imaginemos que aqui nós temos a 0 hora, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas com o seguinte, né, em cima dele aqui, só que até um certo tamanho aí diferente. Por quê? Porque é o das horas, né? Então, se fosse 0 horas, nós teríamos algo mais ou menos assim. E aí, a partir desses giros, o que vai acontecendo? Ó? Então, eu quero 2h30. Então, o que aconteceu com o ponteiro das horas? Passou pelo 1, passou pelo 2 e está na metade do caminho entre o 2 e o 3. Logo, o que acontece com o ponteiro dos minutos? Ele deu uma volta, completou 1 hora. Ele deu uma volta, completou 2 horas. Aí ele deu mais meia volta. Por quê? Porque são 2h30. Tá certo? Se você quiser marcar a hora, vamos pegar aqui 8h45. Perfeito. Como que eu olho as horas em 8h45? Bom, o que aconteceu aqui então? Eu vou pular algumas etapas. O ponteiro das horas, ele passou, começando do 12, pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ficaria no 8 se fossem 8 horas exatas. Mas não são 8 horas exatas. Então, ele passou pela metade do caminho, porque não são 8h30. Aí, ele andou mais 15 minutos, que é a metade do que falta. Então, ele estaria mais ou menos apontando para cá. Ó, por aí, né? E o ponteiro dos minutos? O que aconteceu com ele? Bom, ele deu 8 giros no relógio para completar as 8 horas. E aí, depois, ele andou mais 45 minutos. Então, ele anda aqui, ó, 15, 30, 35, 40, 45. Então, é assim que os ponteiros de um relógio estão às 8h45. Então, é assim que a gente olha as horas. Não tem muito segredo, né? Depois que você entende o padrão, fica bem fácil. Eu uso um relógio de pulso até hoje, tem muito tempo ele. E o meu relógio ele nem número tem. Ele só tem os tracinhos das horas. Então, a gente já bate o olho e já acostuma, né? Bom, e um último horário aqui. Vamos pegar um horário mais quebrado. Que tal 4h49? Bom, o que aconteceu então? O ponteiro das horas começou lá nas 0 horas, né? Então, o que aconteceu aqui? Ó? O ponteiro das horas ele passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4. Aqui já seriam 4 horas exatas. Se chegasse aqui, seriam 5 horas, só que está um pouquinho antes dos 5. Então, eu vou colocar ele mais ou menos assim, ó, tá? Percorreu aí falta um sexto do caminho, né? Quase. Porque são 10 minutos dá um sexto de 60. E o ponteiro dos minutos, o que aconteceu com ele? Bom, ele deu 4 giros, 1, 2, 3, 4. E ele andou mais 49 minutos. Então, assim, se cada hora aí dá um espaço de 5 minutos, então os pares vai de 10 em 10, né? Então, aqui, ó, o 2 dando 10, o 4 dando 20, o 6 dando 30, o 8 dando 40. 45, aí ele anda mais 46, 7, 8, 9, mais 4 pauzinhos. Então, ele estaria desse jeito aqui, os nossos ponteiros do relógio, tá certo?